Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo isso, né? A aula de hoje vai ser sobre vetores e também sobre lançamento oblíquo. Só que a teoria a aula é só sobre lançamento oblíquo, né? Só que para a gente entender bem sobre lançamento oblíquo, conseguir compreender o que está acontecendo, a gente tem que estudar vetores e também ter estudado movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? Então, caso você não lembre, né, sobre o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, é interessante que dê uma revisadinha, né, na teoria, ou faça um pouco de exercícios, tá? Porque aí você vai estar preparado para poder entender melhor, ter um bom aproveitamento desse módulo, tá bom? Então, bom, começando, a gente vai falar sobre vetores, né? O que são vetores? A gente tem dois tipos de grandeza, né? E o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E a gente vai ter dois tipos de grandeza: grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares, elas, só eu tendo o valor sobre elas, uma informação sobre o valor delas, o módulo, que a gente acaba chamando de módulo, né? Como unidade de medida, já é o suficiente para a gente definir essa grandeza, tá? Então, por exemplo, massa, temperatura, tempo, são valores, né, que são grandezas só tendo o valor, ele já é o suficiente para que eu consiga definir essa grandeza, tá? Se eu chegar para você e falar que está fazendo hoje aqui no Rio de Janeiro, né, está fazendo 27 graus com sensação térmica de 27 graus Celsius já é o suficiente, eu não preciso saber a direção e o sentido dessa temperatura, por exemplo, né? Então, só o valor dela já é o suficiente para eu ter essa grandeza definida. Já as grandezas vetoriais, elas vão precisar de mais duas informações, né? Além desse valor, eu vou precisar também saber a direção do que eu estou estudando e o sentido. Um exemplo é força e velocidade. Pensando em força, se eu chego e empurro uma caixa, por exemplo, e eu falei para você que eu empurrei uma caixa, né? Ao empurrar essa caixa, eu falo que eu fiz uma força de, por exemplo, 50 newtons na horizontal para a direita, por exemplo, né? E aí eu consigo ter mais ou menos uma noção de como que foi essa força que eu apliquei. E aí eu consigo definir, né, esse conceito de força. E aí isso é uma grandeza vetorial, tá? Toda grandeza vetorial eu vou precisar disso. Módulo, que é o valor numérico, direção e sentido, tá? E aí a gente vai estudar justamente essas grandezas vetoriais, os vetores. E o que são vetores, né? O vetor, ele tem essa carinha aqui, tá bom? Ele é uma coisinha que a gente pega emprestado lá da matemática, né? Eles são segmentos de reta que eles são orientados e eles vão caracterizar as grandezas vetoriais. E eles vão indicar o módulo, o sentido e a direção dessas grandezas vetoriais. Novamente, o módulo é aquele valor numérico, né? A direção é a reta, né? Que o vetor está localizado, por exemplo, o vetor está na diagonal, na horizontal, na vertical. E o sentido vai acabar dependendo dessa direção, né? E ele vai se tratar para onde o vetor ele está apontando, né? Entre aspas. Se o vetor pode estar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, isso também vai depender da direção dele, tá bom? Então veja aqui esse exemplo desse vetor aqui. Eu vou ter. Opa, tá esquisito isso daqui, né? Eu vou ter um vetor aqui. Esse vetor ele está apontado para a direita, ele tem direção horizontal, apontada para a direita e módulo de 50 newtons, ou seja, o valor numérico dele, né, é de 50 newtons. E bom, às vezes ele não vai me dar bonitinho assim esse módulo, né? Eu vou ter que calcular ele e às vezes ele me dá coordenadas. Como assim coordenadas? Pensando no plano cartesiano, aquele eixo x, y, ele me dá um ponto, né? Um ponto, por exemplo, o ponto A, que a gente vê aqui embaixo, com coordenada x em A e coordenada y em B. E aí, como que eu vou calcular o módulo desse vetor, né? O módulo desse vetor, ele é dado... Isso aqui é para estar um pouquinho mais para baixo, tá? Mas eu ainda estou aprendendo a mexer no Word. E o que acontece? Ele vai estar... o módulo desse vetor, né? O valor numérico dele, ele é representado dessa forma aqui, tá? O símbolo de módulo e o A com uma setinha em cima, tá? Não precisa ser o A, é porque eu tô falando do vetor A aqui, né? Pode ser o vetor B, C, D. O vetor que o nome que você quiser. E aí isso vai ser igual a raiz, né?
da componente em x ao quadrado mais b ao quadrado, que é a componente em y, né? São as coordenadas a, b, em x e y. Tá bom? E é assim que a gente calcula o módulo quando é dado, né, em coordenadas. E aí, às vezes, ele não vai me dar só isso daqui, né? Ele vai me dar mais de um ponto. Ele pode me dar um ponto A e B, por exemplo, como eu vou ter aqui embaixo. E aí, eu quero saber a resultante, né? O módulo da resultante desses dois vetores. Então, como que vai ser isso? Eu vou pegar coordenada x com coordenada x, somar, né? Aqui, como vai ficar negativo, a gente vai acabar subtraindo, mas na teoria é uma soma, né? A gente soma. E a coordenada y com a coordenada y. Novamente, também está negativo aqui. Então, veja, vai ficar essa resultante A mais B, né, que é o do vetor A mais B, a gente vai ter que 12 mais menos 9, que vai ficar só menos 9, né, porque esse mais aqui fora, ele não altera o valor aqui de dentro, que se fosse um menos aí alteraria, mas aqui é um mais. E a coordenada y, 5 mais menos 1, que vai ficar só menos 1. Então, 12 menos 9 dá 3, 5 menos 1 dá 9, dá 4, perdão. Então, eu vou ter as coordenadas 3 e 4. Esse aqui é o vetor resultante, né? A coordenada do vetor resultante. Então, a gente vai calcular o módulo dele da forma que a gente aprendeu ali em cima. O módulo do vetor R, né? Deixa eu só botar, faltou setinho aqui em cima, né? Aqui, operador. Isso. O módulo do vetor R, né? Ele é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o componente x, mais 4 ao quadrado, componente y, né, ao quadrado, é igual. A gente vê que vai ficar 9 mais 16 dá 25, a raiz de 25 é 5. Tá bom? Se não soubesse a raiz de 25, assim, né, fazer uma fatoração que ela sai, tá bom? Bom, e aí a gente também pode realizar operações com os vetores, tá? A gente pode ter operações de soma, né? A gente vai somar e subtrair vetores. Como assim, né? Não vai ser, eu não posso chegar e falar, sem saber a direção e sentido do vetor, chegar e pegar um vetor A que tem módulo 5 e um vetor B que tem módulo 2 e só falar que A mais B vai dar 7, né? Não. Eu preciso saber a direção e o sentido desse vetor. Por quê? A gente vai ver aqui uns exemplos, tá bom? Bom, se eu tenho dois vetores iguais, né, ou seja, não iguais em módulo, mas iguais em direção e sentido, como por exemplo aqui, ó, deixa eu dar uma descidinha aqui para ver melhor. Oh, meu Deus. Tá desconfigurado. Por exemplo, A e B, eles têm a mesma direção, tá vendo? Na horizontal, e o mesmo sentido aqui, ó, para a direita. E aí eu disse que o A mede 5 e o B mede 2. Nesse caso aqui, é como se o B, ele criasse, né, uma extensão aqui no A, tá vendo? Deixa eu tirar essa caixinha aqui. Uma extensão aqui no A. Então, eu vou ter um vetor resultante que vai ter esse tamanho total, que seria A realmente, né, mais B. Então, realmente seria um vetor 7 aqui. Mas veja, por exemplo, né, se eu quero subtrair dois vetores, não necessariamente subtrair, eu estou somando ainda, né? Só que, veja, eles têm mesma direção, isso é importante para a gente poder fazer isso, tá? Mas sentidos opostos. Então, é como se eu pegasse esse vetor Ezinho e eu tirasse um pedacinho equivalente ao E desse vetor D, tá? Então, o que acontece? Eu vou tirar esse pedacinho e veja, o D, ele não é um vetor maior do que o E, de módulo maior, então o vetor resultante ele vai ter o mesmo sentido de D, que é como se D vencesse, entre aspas, né? Vencesse essa subtração, né? Então é isso. O vetor resultante vai ter o sentido de D, né? Os dois estão na horizontal, então o vetor vai ser na horizontal. Vai ter o sentido para a direita, que é o de D. E eu vou excluir, né? Eu vou subtrair um pedacinho do vetor D, que é equivalente ao tamanho de E. Né? Se o vetor D vale 10 e o vetor E vale 5, vai ser como se fosse 10 menos 5. E aí o vetor resultante, na real, ele tem 5 metros. Tudo bem? Eu falei, né, que é 10 metros, 5 metros, e aí o vetor resultante vai ter 5 metros. Tá bom? Então, beleza. E a gente vai ter dois métodos, né? Eu vou ter o método do polígono e o método paralelogramo. Para que eles servem? O método polígono e o método paralelogramo são para vetores que eles não têm a mesma direção, tá? Então, é um pouquinho mais estranho de mexer. Não estranho, né? É um pouco diferente. E aí, o que acontece?
Eu tenho esse vetor A e esse vetor B, e aí eu quero fazer uma soma. No método do polígono, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bundinha aqui de B, tá vendo? E eu vou colocar aqui, ó, na pontinha de A. Eu vou mexer com esse vetor, né? Eu vou transladar esse vetor e ele vai estar aqui, tá vendo? A, B. E a resultante vai ser da origem do A, de onde o A começa, até o fim de B. Esse é o vetor resultante, tá bom? Então, é assim que a gente faz ele desenhado. Mas, tá bom. Quanto que vale esse vetor resultante? Como que eu calculo o módulo dele, né? Eu vou ter que fazer uma coisa que vai lembrar a lei dos cossenos, tá bom? Então, veja aqui. A lei dos cossenos vai dar isso daqui para mim. O módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado, que é o tamanho do vetor A, mais o módulo de B ao quadrado, que é o módulo do vetor B, menos duas vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes cosseno de θ. Tudo bem? Ou seja, o que é esse θ, né? Esse θ é o ângulo entre os dois vetores, tá bom? Vai ser esse ângulo daqui, beleza? Show. Já o método paralelogramo, né, ele é um pouquinho diferente. Veja, eu também tenho os mesmos vetores A e B, tá? E aí agora eu vou juntar as duas bundinhas de A e B, tá vendo? E aí é como se eu fechasse aqui, eu fizesse um prolongamento onde fechasse num paralelogramo. E aí o que acontece? Eu vou ter o vetor resultante saindo aqui do encontro de A e B, e aí ele acabando aqui, ó, nesse encontro do prolongamento, tá bom? E como que eu calculo o módulo dele? Também vai ser parecido, né, igual ali em cima com a lei dos cossenos, só que aqui, ó, no caso eu vou ter, ó, um mais, tá bom? Porque agora o ângulo tá aqui. Show? Então é isso, tá? Esse cosseno de θ é o ângulo, né? E aí eu vou ter um mais aqui. E é assim que a gente calcula o módulo, tá bom? Um exemplo, né, para outro exemplo além desse daqui é esse aqui, que a gente tem, ó, do vetor A, vetor B, e aí é como se eu meio que fizesse uma projeção desses vetores aqui dos outros lados, né? Eles não mudam, são os mesmos vetores. E aí eu fecho o paralelogramo, né? E aí eu vou ter, ó, um vetor resultante. Tá bom? Beleza. Vamos fazer um exemplo para fixar isso, né? Bom, ele me deu que o módulo da resultante de duas forças de módulo F1 igual a 6 newtons e F2 igual a 8 newtons formam um ângulo de 90 graus entre si. E ele quer saber esse módulo, né? Então, o que acontece? Como que vai ficar isso? Veja, aqui eu teria, por exemplo, F1, né? E F2. E aí o resultante, ó, essa daqui que eu vou até mudar a cor dela para a gente ver que essa aqui é a resultante, né? A resultante é essa. E o ângulo entre eles aqui, tá vendo? Ó, é de 90 graus. Então, se a gente for pegar a lei dos cossenos, nesse caso aqui eu juntei bundinha com bundinha, né? Eu fiz o método na teoria, eu fiz o método paralelogramo. Mas a gente... Paralelogramo não, né? Do... Foi o método paralelogramo, só que a gente viu que deu para fechar aqui. E aí, dando para fechar assim, a gente viu, ó, 90 graus, um triângulo, né? E aí, pegando esse ângulo aqui de 90 graus, quando a gente faz a lei dos cossenos, né? Opa, quando a gente faz a lei dos cossenos, tá difícil aqui para mim, é que o módulo da resultante é igual a na verdade é F1, né? Ao quadrado mais F2 ao quadrado mais duas vezes o módulo de F1 vezes o módulo de F2 vezes o cosseno de θ. No caso, esse θ aqui ele vale 90. E o cosseno de 90 é zero. Então, isso tudo aqui vai zerar. E o que vai sobrar... Opa, aqui eu esqueci de botar o quadrado. E aí, como isso tudo aqui vai zerar, né? Eu vou só sobrar que o módulo da resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, esse módulo da resultante ao quadrado, vamos lá ver os valores.
F1 é 6, F2 é 8. Então, vai ser 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Isso daqui me dá 100, né? Então, o módulo da resultante vai ser a raiz de 100, que é nada mais que 10. Como a unidade é em Newton, são 10 newtons, letra B. Tá bom? Show. Vamos fazer mais um exemplo, né? O exemplo 2. Na verdade, eu acho que eu vou deixar essas duas aulas separadas. Essa aula aqui vai ser só de vetores, e aí eu vou gravar mais uma que seja só de lançamento oblíquo. Eu vou fazer mais alguns exercícios aqui de vetores, para não ficar tão longo assim, né? Bom, vamos ver aqui esse exemplo 2. Para representar a força-peso, utilizamos um segmento de reta denominado vetor. Essa força-peso, a gente vai estudar ela na parte de dinâmica, né? Quando depois formos estudar leis de Newton e tudo mais. Então, não é para se assustar com esse nome, força-peso. É só aquela questão, ele não nos explicou o que é força-peso, né? Porque não é necessário na questão, mas a gente vai estudar isso. Utilizamos um segmento de reta denominado vetor. Assim, quando da sua representação, estranho isso aqui, né? Quer falar da representação dele, a força-peso sempre deve apresentar apenas direção, intensidade ao módulo, direção e sentido, apenas sentido, ou apenas intensidade ao módulo e direção. Bom, o que acontece? O vetor ele sempre tem que ter a gente tem que ter sempre 3 informações sobre vetores. A gente tem que saber o módulo dele, né, o valor numérico, a intensidade, né, que são a mesma coisa, direção e sentido. A letra A não pode ser, porque ele me diz só a direção, não pode ser. Letra C também não, porque ele só me diz sentido. E a letra D faltou aqui, ele fala sobre sentido, tá? Então, a correta é a letra B, intensidade é módulo, direção e sentido. Letra B é a correta, tá bom? Beleza. A gente também tem outro tópico, o último tópico aqui em vetores que eu vou trabalhar, né? Vetores para física, não para matemática. É a decomposição de vetores, tá bom? Então, o que acontece? Pensa que num vetor, esse vetor que eu chamei de V0, né, velocidade inicial, ele pode ser qualquer nome, pode ser um vetor P, um vetor M, o vetor que você quiser. Esse vetor V0, ele faz um ângulo alfa com uma horizontal, um chão, por exemplo, uma mesa, tá? E aí, às vezes, do jeito que ele tá assim, eu não consigo trabalhar muito bem com ele. Isso aqui vai ser melhor entendido, né, na parte que a gente vai trabalhar com dinâmica, que aí a gente tiver que trabalhar com o conceito de inércia, de repouso, de movimento uniforme, soma vetorial. Então, isso vai ser melhor entendido mais para frente, né? Mas, por enquanto, o que tem que estar na cabeça de vocês é que esse vetor ali, às vezes, desse jeito que ele está, na diagonal, né, é ruim da gente mexer com ele. Então, talvez seja interessante, né, a gente decompor esse vetor em 2 direções, em 2 componentes, né? Uma componente em x e uma componente em y. Isso pensando no plano cartesiano, tá bom? Então, veja aqui, ó. Eu decompus esse vetor V0x, esse vetor V0 em V0x e V0y. Como que foi isso aqui? Lembra que aqui em cima, né, quando a gente trabalhou com essa soma vetorial, eu tinha 2 vetores, e aí, da resultante dele, saía um vetor aqui no meio. Agora, é como se eu pegasse esse vetor aqui do meio e descobrisse essas 2 resultantes, tá bom? Então, veja, voltando aqui, né? Aqui eu vou ter uma resultante em x, uma resultante em y e um ângulo aqui, né? Esse ângulo que estava ali com horizontal. Veja bem, tá? Como que eu vou calcular o valor dessas componentes? Que é aí que é o interessante, que é isso que eles perguntam nas questões, né? Vamos lá. Esse vetor V0x, ele está aqui, ó, ao lado do ângulo, tá bom? E aí, como que vai ser? O V0x, ele é dado pelo módulo do V0 vezes o cosseno desse ângulo. Mas só porque o ângulo está aqui. Se o ângulo estivesse aqui, ele não seria o cosseno, tá bom? Então, veja, eu vou ter, ó, V0x é igual a V0 cosseno de alfa. Já o VY, como o ângulo está aqui e não aqui, ele vai ser o módulo de V0 vezes o seno de alfa, tá? Então, veja, ó, V0y é igual a V0 vezes seno de alfa.
tá bom? Se o ângulo estivesse aqui, o V0y seria V0 cosseno de alfa. E se o V0x seria V0 seno de alfa. Mas como o ângulo está aqui, é o V0x que leva o cosseno e o V0y que leva o seno, tá? Vamos fazer alguns exemplos para fixar esse conceito aqui, tá? Veja aqui. Um vetor A de módulo 5, então eu tenho que o módulo dele, o módulo de A. Eu só não vou botar o vetorzinho em cima, né? Só porque dá muito trabalho. Mas vocês entendem, né? Que só tem o 5. Um vetor A, né, de módulo 5, encontra-se inclinado com ângulo de 30 graus. Então, o ângulo alfa aqui, né, é igual a 30 graus. Beleza. Determine o módulo das componentes horizontal e vertical, tá? Em relação ao eixo horizontal. Determine o módulo das componentes horizontal e vertical, a x e a y, desses vetores. Beleza. Vamos lá. Nossa, aqui tá com 30º. Enfim, é 30, né? O ângulo de 30 graus. Bom, vamos lá. Como ele tá com 30 graus em relação ao eixo horizontal, o ângulo vai estar, bem aqui. Vai ser do mesmo exemplo que a gente viu aqui em cima. Então, quem é o V0x e quem é o AX, né? Seria o AX. E quem seria o AY aqui, né? O AX, ele vai ser o A, né? O módulo de A, vezes o cosseno de 30. Né? E isso como que vai ser? O A, ele vale 5. O cosseno de 30 é dado por raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. E isso aqui eu vou ter que... É isso, acho que as respostas estão assim. Então, a gente sabe que, a x é 5 raiz de 3 sobre 2. Já o AY, ele é o A seno de 30, né? Então, veja, o A é 5 e seno de 30 é meio, né? Então, o que vai sobrar na real é que é 5 sobre 2. Então, eu tenho que o AX é 5 raiz de 3 sobre 2 e o AY é 5 sobre 2. Que a gente tem a letra B. Beleza? Tá. Bom, eu vou abrir uma lista aqui de exercícios para a gente praticar um pouquinho mais, tá? Mas esses são aqueles exercícios que é interessante. Eu vou ler o exercício, você vai pausar o vídeo, tentar fazer, e aí depois volta aqui para a gente corrigir juntos, tá? E se não conseguir, tudo bem também, vem aqui, assiste a resolução, depois tenta fazer sozinho em outro momento, tá? O importante é que você saiba fazer o exercício depois, tá bom? Mesmo que você não saiba fazer, não fica desanimado não, porque a gente está aprendendo, né? Estamos aprendendo, é matéria nova, então é interessante você tentar aprender com os erros, né? Eu errei agora, mas aí depois eu vou acertar. Ninguém nasce sabendo, né? A gente vai aprendendo aos poucos, né? Todo mundo junto. Tá? Então vamos lá. Primeira questão. Uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus, como mostrado na figura a seguir. Ele quer as componentes x e y dessa força. Perceba que ele não quer que a gente calcule aceleração, calcule nada disso, né? É só para calcular o componente x e y da força, aquela decomposição que a gente aprendeu agora há pouco, tá? Então, aquilo que eu falei, né? Pausa, tenta fazer com calma e depois volta aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer. Veja, fx é o que está aqui, ó, ao lado do on. Então, fx vai ser f cosseno de θ. Quem é esse f cosseno de θ, né? F é 10, é o módulo do f, né? Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Simplificando esse 10 com esse 2 aqui, porque é uma multiplicação aqui em cima e uma divisão aqui, 10 com 2 vai dar 5 e vai sobrar o raiz de 3, né? Raiz de 3. Isso em newtons. Na verdade, é newton. Já o FY, né? Ele é o F seno de θ. Quem é esse F? De novo, é o 10. Seno de 30, que é meio, né? 1 sobre 2. Isso vai dar 10 vezes 1 dá 10, sobre 2
5 newtons. Tá? Então, tem essa resposta, 5 raiz de 3 e 5, que é a letra C, tá bom? Beleza. Vamos para a próxima. 2. Eu vou descer tudo para enxergar a questão inteira. Um cabo puxa uma caixa com uma força de 30 newtons. Perpendicularmente a essa força, outro cabo exerce sobre a caixa uma força igual a 40 newtons. Determine a intensidade da força resultante sobre o bloco. Ó, pausa o vídeo, tá? Tenta fazer a questão com calma. Se conseguir, vem aqui corrigir. Se não conseguir, vem aqui entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na questão, tá? Então, vou começar a fazer. O que ele me diz aqui, tá? Ele fala que as forças elas estão perpendiculares, ou seja, elas fazem 90 graus entre elas. Então, vai ser aquele caso que a gente viu no exemplo, no início da matéria, que o cosseno, né, vai dar 90, cosseno de 90 é zero. E aí vai anular tudo aquilo lá, mas a gente vai fazer de novo com calma. Veja bem, né? É como se eu tivesse uma força aqui, assim, ó, de 30 newtons. Tá tão retinho, né? E outra força aqui, ó, de 40 newtons. Nossa senhora, eu tenho uma dificuldade com coisa reta, não dá. Tá? E aí eu vou ter a resultante aqui, ó, assim, ou assim, né? Assim. A gente vai, o resultante vai estar aqui, a gente vai fechar naquele paralelogramo, né? E aí eu tenho aqui o ângulo de 90. Então, vamos lá. Resultante ao quadrado, módulo, né? É igual a... Lembra que aquilo vai anular? Então, vai sobrar um Pitágoras, né? Um teorema de Pitágoras, porque aqui é um triângulo retângulo, querendo ou não, né? Então, veja. Se eu fechar aqui no triângulo, fechasse um triângulo aqui, por exemplo, independente para cá ou para cá, eu ia conseguir ver, observar que isso aqui vou fazer um Pitágoras para descobrir a hipotenusa, né? Então, veja, r quadrado é igual a... vou chamar de a força em x e a força em y, né? X ao quadrado, FY ao quadrado, né? Então, r ao quadrado é dado por 30 ao quadrado, né? Mais 40 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 30 ao quadrado é 900, mais 40 ao quadrado é 1.600. Isso nada mais, nada menos que 2.500. Você soma 900 mais 1.600. Tirando a raiz de 2.500, opa, esqueci de botar aqui tirando essa raiz aqui, né, de 2.500, eu vou ter isso fatorando, né, 2.500 é igual a 50 em newtons, né, porque é uma força. Então, ó, letra A. Tá bom? Opa, letra A, só quero pegar isso aqui. Tá, realmente não tá. Ó, vou fazer assim, só aqui. Assim que dá. Letra A. Tá bom? Bom, agora vamos fazer a questão 3, né? Vou ler. Um corpo movendo-se na direção horizontal sofre a ação de uma força de módulo igual a 20 newtons, alinhada a 45 graus com essa direção. As componentes x e y dessa força são iguais a... naquele momento, pausa, tenta fazer, depois volta aqui para a gente corrigir, tá? Então, veja, o corpo está andando aqui, ó, na horizontal, né? Ó, é como se tivesse ó, um objeto, uma caixinha, né? Ele está se movendo na horizontal e ele sofre uma força de 45 graus alinhada com essa direção, né? 45 graus com essa direção. Se ele está andando assim para a direita, eu tenho mais ou menos, ó, assim. E aí eu vou ter alinhada aqui, ó, fazendo 45 graus aqui, né? Então, como que eu vou fazer? Ele quer a componente x e y. Como é 45 graus, eu sei que o cosseno e o seno de 45 eles são iguais. Então, aqui, a força em x vai ser igual à força em y. Porque o cosseno e o seno de 45 são iguais. Então, tanto faz eu calcular um ou outro. Vai ser 20 vezes seno de 45 ou cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, o que vai sobrar aqui? Vou simplificar o 20 com 2, e aí vai dar 10 raiz de 2, tanto para o x quanto para o y. Newtons, né?
Opa. E aí, isso vai me dar letra O. A. Tudo bem? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, é só me falar, tá? Bom, só me escrever, no caso, né? Não me falar. Bom, no E4, vamos lá. Dois vetores de módulos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo das resultantes desses vetores. É aquele momento que você pausa, tenta fazer com calma, tá bom? E depois volta aqui para a gente corrigir. Bom, aqui eu vou fazer a lei dos cossenos, né? É o módulo de r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de teta. Pode ser teta, alfa, gama, o que você achar melhor. Resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 3 vezes 2, vezes o cosseno de 60 graus. Que bom, foi bonzinho, deu cosseno de 60. O cosseno de 60 é tranquilo, né? Mas não vai ter raiz nas contas. Uma raiz irracional, no caso, né? Uma raiz, não dá para resolver. 9 mais 4 dá 13. 13 mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes cosseno de 60, meio, né? Eu vou dar ter que r ao quadrado aqui, né? 12 sobre 2 é 6. 6 mais 13 é 19. E aí eu vou ter que o módulo é dado pela raiz de 19, tá bom? R igual a 19. Tá bom? Não tem unidade, lembra da unidade, então, ó, só 19, letra D. Para finalizar, vamos fazer o quinto exercício, tá bom? 5. A localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia que se caminhassem 200 metros de uma certa direção e, a seguir, 480 metros de uma direção perpendicular à primeira. A distância em linha reta da caverna ao lago era, em metros. Bom, pausa o vídeo, tenta fazer, depois volta aqui para a gente corrigir, tá? Vou começar a fazer. Ele fala, ó, uma direção perpendicular à primeira. Então, ó, 90 graus. Novamente, eu vou conseguir, ó, ter um triângulo retângulo, né? É como se um tivesse assim e o outro tivesse, ó, assim, tá vendo? E aí eu consigo, ó, fechar num triângulo retângulo. Vou fazer um Pitágoras aqui, né? Então, vamos lá, novamente. Resultante ao quadrado é igual a, não sei, é a força 1. Vou chamar de força 1. Força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado, Pitágoras, né? R ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 480 ao quadrado, né? Bom, eu vou ter que R aqui, essa resposta tá 520. É interessante vocês tentem fazer isso daqui. O bom do 200, né, é que o quadrado de 200 é 400, né? E o de 480, ele é... Vamos lembrar. 480... Fazendo aqui a conta, ó, deu 260.400. Você somando e tirando a raiz disso, fazendo a faturação, dá mais ou menos 520. Tá bom? Letra O. B. Show? Então é isso, tá? Essa foi a aula de hoje, vetores. E é isso. Espero que tenha gostado.